E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar no quarto do meu filho, porque eu achei bonitinho. Parede azul, uns molequinhos ali atrás, então acho que tá mais descontraído pra gente poder conversar hoje. E também porque meu quarto tá muito bagunçado e eu tô com preguiça de arrumar. Então, hoje eu vim aqui falar nesse vídeo sobre a corrida de Fórmula 1 da semana passada. Eu gosto muito de Fórmula 1, não sei vocês, depois vocês comentam aí embaixo o que vocês acham. Eu acho um esporte sensacional, assim, bacana. Claro, todo mundo tem muita crítica em relação ao atleta em si, ao esportista, pela questão do equipamento ser muito importante, o que acaba sendo tendencioso, né? Hoje em dia, quem acompanha a Fórmula 1, o Lewis Hamilton, o piloto inglês, está lá, heptacampeão já, ganhando, acho que está no quarto ou quinto campeonato em sequência, e a Mercedes dominando o campeonato. Então, obviamente, tem um fator muito importante em relação à equipe. Mas eu acho interessantíssimo a questão das estratégias, a questão da visão, do pensamento, do que vai ser o final de semana, quem são seus concorrentes, o que você deve fazer, como é que deve ser o preparo do carro para aquele circuito. Isso me chama muito a atenção na Fórmula 1. Eu acho que é o que mais me encanta. Até porque a gente está sem piloto brasileiro, né? Não temos uma torcida direcionada. Eu gostava muito de acompanhar o Felipe Massa, o quase campeão em 2008, se eu não me engano. Foi um ano que eu sofri bastante. Já estou revelando a idade, né? Se em 2008 eu já estava feliz da vida lá. Mas enfim. Mas eu não quero abordar exatamente as técnicas da Fórmula 1. Eu até acompanho uns canais legais de Fórmula 1. Depois eu posso até colocar os links aí embaixo desses canais. Mas o que me chamou a atenção mesmo na última corrida foi o Grande Prêmio da Rússia de 2021, que eu estou falando. O Grande Prêmio em Sochi, né? Uma cidade que também um dia eu posso fazer um vídeo sobre Sochi, que eu acho incrível também, assim. Novamente, quando eu falar essas coisas, a gente é muito politizado hoje em dia, tem que ter muito cuidado para não achar que eu estou defendendo integralmente uma situação. A gente aponta fatos, aponta situações e tira um extrato daquilo ali, dependendo do contexto que a gente vai falar. Então, quando eu falo que Sochi é legal, não estou falando que o sistema russo é legal e que a maneira como Sochi foi construída é legal. Eu estou dizendo que você pegar uma cidade, desenvolver essa cidade praticamente do nada, em função de uma Olimpíada de inverno, que nem é tão relevante comercialmente quanto a Olimpíada de verão. Então, é interessante, é algo a ser estudado, analisado, e a gente vê como a gente perde oportunidades aqui no Brasil, né? Que a gente teve a oportunidade de fazer uma Copa em 2014, uma Olimpíada em 2016, e as coisas não mudaram muito, se você parar para pensar o que foi que aconteceu, qual foi o grande legado. E eu estou tergiversando bastante nesse vídeo, mas é porque é assim mesmo, para render o bloco, para a gente ir estimulando e falando outros assuntos que a gente pode abordar posteriormente. Mas o cerne desse vídeo hoje, que é o título do meu vídeo, é sobre a decisão do piloto da McLaren, ou também em inglês Lando Norris, né? Para quem é torcedor e assiste a Fórmula 1 na Band, é o Orlandinho da Massa, e a gente ficou impressionado. É um piloto jovem de 21 anos, está na Fórmula 1, se não me engano, há 3 anos, 3 ou 4 anos, acho que há uns 3 anos, e ele conseguiu a pole position na corrida, ele conseguiu dominar a corrida praticamente toda, perdeu a liderança nas primeiras voltas para o Carlos Sainz da Ferrari, também é um piloto razoavelmente jovem, e depois recuperou a liderança da prova e estava lutando contra o Lewis Hamilton até o final, faltando 7 voltas para o final da corrida, e aí começa a chover. Novamente, contextualizando para quem não é fã da Fórmula 1, para quem não acompanha, os pneus da Fórmula 1 são pneus totalmente lisos, é o pneu careca que a gente está acostumado a ver em alguns carros por aí. Esse pneu ele é extremamente bom para aderência, para dar potência para os carros, mas ele é péssimo em pista molhada. Uma pista com qualquer gota d'água, esse pneu desliza, escorrega e o cara não consegue manter o carro na pista. E aí vem a questão. Estava molhado o suficiente para trocar o pneu? Valia a pena continuar na pista? Valia a pena enfrentar esse desafio? Os pilotos atrás, que não tinham muito a perder, começaram a parar, começaram a trocar pneu,
e ficou basicamente ele e o Lewis Hamilton lá, um atrás do outro, muito próximos, reduzindo a velocidade, reduzindo o ritmo, porque se um entrasse no box e o outro não entrasse, e a pista não mudasse, o cara ganhava a corrida. E aí ficou aquela dúvida, o que fazer, né? E foi realmente assim, um momento de tensão interessante para uma pessoa como eu que é fã, que fica ali acompanhando. Claro, tem uma tendência a torcer mais pro Lando Norris, porque, poxa, o Lewis Hamilton já ganhou o campeonato 7 vezes, já tinha ganhado 99 vezes corrida de Fórmula 1 e o Lando ia conquistar a primeira vitória na Fórmula 1, despontando numa equipe que não está entre as grandes hoje, né? Que as grandes são a Mercedes e a Red Bull. Então ele está lá entre a terceira e a quarta melhor equipe. Então você fica naquela tendência para o cara ganhar, para você ver uma coisa diferente. A gente tem essa tendência a torcer por quem está por baixo, né? A gente tem a tendência a querer novos players no mercado da Fórmula 1. Então eu queria muito que ele ganhasse, queria muito que ele vencesse a corrida. E lembrei também de situações do passado. Se eu não me engano, a primeira vitória do Rubens Barrichello, o Rubinho, foi também numa condição dessa de chuva, que ele saiu lá atrás também. Eu não me lembro exatamente, não pesquisei aqui antes, mas foi alguma coisa parecida. E fiquei pensando, poxa, esse cara deve ou não deve parar? E aí que tá, onde eu vou chegar nesse vídeo. A Fórmula 1, ela é um esporte de equipe. Ela não é um esporte individual, como a gente colocou no começo do vídeo. E a equipe Mercedes e a equipe McLaren chamaram seus pilotos para entrar no box e trocar por pneu de pista de chuva. O Lewis Hamilton, que estava em segundo lugar, ele foi relutante, não quis, mas aceitou a decisão da equipe, entrou no box reclamando. Quem quiser vai lá, procura os vídeos e vê. Ele entrou no box reclamando e disse, poxa, mas a pista está secando, a chuva está diminuindo. E o Lando Norris não parou, continuou reto, e eu pensei, pô, ganhou a corrida, eu acho para mim que ele ganhou a corrida. E aí a chuva desabou. Cara, mas não foi assim 10 segundos depois. A chuva desabou, acabou a corrida do Lando Norris, ele teve que dar uma volta inteira na pista para entrar no box de novo. São 5 km de pista, então ele fez um péssimo tempo, né? Não conseguia manter o carro na pista, ficou o tempo todo quase saiu da pista em algumas ocasiões, praticamente bateu, mas conseguiu, pelo seu talento, pela sua técnica, conseguiu entrar nos boxes, conseguiu trocar por pneu de pista de chuva e terminou a corrida em 7º lugar. Né? E o Lewis Hamilton alcançou a 100ª vitória na Fórmula 1, a vitória de número 100. Moral dessa historinha que eu tô aqui há 8 minutos falando. Equipe, tomada de decisão. A gente tem que se munir de informações que nem sempre nós temos essa informação completa. Por mais que ele seja lá o líder daquela decisão, ele seja o líder daquele momento, ele tenha a decisão nas mãos de entrar ou não entrar no box, tem uma equipe por trás que estava verificando a pista como um todo, que ele não estava, que estava vendo as condições climáticas, que estava analisando a meteorologia, que estava vendo o comportamento dos outros players da Fórmula 1, estava vendo o comportamento das outras equipes. E, claro, é um esporte, no calor da emoção, na juventude, a inexperiência e a sede e a gana por ganhar aquela primeira corrida em condições tão atípicas. Se ele tivesse ganhado, a gente estaria aqui agora, poxa, é um cara maduro, é um cara decidido, é um cara que soube se impor. Mas nem sempre isso é bom, nem sempre isso é saudável, e tá aí o exemplo que a gente viu. Ele perdeu uma corrida que estava praticamente na mão dele, por um fator externo, uma situação que ele não controla, São Pedro que controla a chuva, né? E ele não acreditou, ele não confiou na equipe dele. Então a gente fica com essa pequena mensagem, né? A gente não pode ser dono da razão, a gente não pode ser absoluto nas nossas decisões, a gente tem que confiar na equipe que trabalha com a gente tem que confiar em cada agente, em cada ator dessa relação como um todo. E se tivesse dado errado, seria um erro coletivo, seria um erro conjunto. Mas ali, infelizmente, ficou o erro nas costas dele, ficou o erro totalmente na decisão dele, né? E eu acredito que foi uma decisão equivocada, embora seja muito fácil eu falar agora, né? Ele errou porque eu já vi que ele perdeu, errou. Mas não é por isso.
é por não ter aceitado a decisão da equipe. Tem lá dezenas, centenas de pessoas que trabalham junto naquela equipe para aquela tomada de decisão, pessoas especialistas em suas áreas. A Fórmula 1 tem especialista em meteorologia, enfim, é isso que eu quero dizer. No dia a dia, seja na empresa, seja na nossa carreira, seja na nossa vida pessoal, seja na decisão do que fazer no sábado à noite, a gente não pode ser absoluto, a gente não pode achar que só a gente pode decidir. A gente tem que ter a humildade de descer do pedestal, a gente tem que ter a humildade de ouvir, a gente tem que ter a humildade de compreender, e isso não é fácil. Isso vem em confiança, isso vem das relações que você constrói, isso vem de uma cultura organizacional, e é um desafio, mas é possível, certo? E é isso, pessoal. Para não ficar muito longo, eu não gosto de vídeo muito longo, acho que a gente acaba ficando redundante no assunto. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, da liderança, da construção da confiança, da construção das relações, em como isso é importante para a tomada de decisão. Tá bom? Sucesso para vocês, ótimo dia, valeu!